E já dou início mais uma edição do programa Imóveis em Foco comigo, Márcio Monteiro, para todo o estado do Espírito Santo, pela TV Tribuna SBT, para você que é um apaixonado pelo esse universo decor. Tá curioso? Confira as atrações. Saiba como economizar na execução e no acabamento de sua obra. Saiba tudo sobre inventário. E confira um lindo projeto decorado. Se você gostou, então não sai daí, porque já estamos começando. E já inicia o programa Imóveis em Foco de hoje falando para você que gosta sempre de estar economizando. Todos nós estamos passando por um momento complexo em nossas vidas devido à pandemia, né? Mas uma economia sempre é muito bem-vinda, né? Principalmente se for na sua obra. E é sobre isso que queremos falar agora. E agora quem vai nos dizer como economizar na execução da obra é o engenheiro civil José Henrique Lemos. Fala, gente, qual é o primeiro passo, José? Márcio, é um prazer muito grande estar falando do seu programa. Bom, a primeira dica que a gente dá para todo mundo que pretende construir é ter um profissional legalmente habilitado ao seu lado, seja um engenheiro civil, seja um arquiteto. Porque a primeira coisa que deve ser buscada é se a obra tem alguma viabilidade técnica para de fato ser executada, e também a consulta legal, se a prefeitura permite que seja feita ali, né? Questão de zoneamento, se aquilo é viável ser feito naquele local, né? E outros tipos de licença. Esse é o primeiro ponto para você evitar a multa. O segundo ponto que a gente bate muito também, fala muito, é a questão do projeto, né? Muita gente pensa que o projeto é um gasto a mais, um gasto excessivo, quando na realidade não é. O projeto ele vai direcionar toda a sua execução, né, com quantitativo de material que você vai usar, que tipo de material que você vai usar, porque muitas vezes a pessoa vai realizar um determinado procedimento, Márcio, e o que acontece? Ela usa o material errado, por conta própria, então aquilo é um desperdício muito grande, né? E também a questão dos projetos complementares que nós temos. Projeto estrutural, que um projeto estrutural bem feito, ele faz você economizar muito no uso de um insumo que tem um valor agregado muito alto, como, por exemplo, o aço, que está muito caro. Então, se você tiver um projeto bem feito, você economiza bastante. Realmente, os complementares, né, além do hidrossanitário, o elétrico, o estrutural, eu acredito que na área de execução você consegue já dimensionar onde vai cada coisa, né? Exatamente, Márcio. Não só o quantitativo, mas que tipo de material será usado, né? Então, isso é muito importante porque quando você sabe quanto de material que você vai gastar, você consegue fazer uma compra global, você consegue negociar com seu fornecedor um preço mais em conta no valor unitário. Diferente de quando você vai comprando fracionadamente, que você vai ter um valor mais alto, ou quando você compra em excesso, que acontece muito também. E o bacana que você falou, José, realmente essa parte do aço, né? O alto custo do aço. De 12% a 20% da execução dessa obra é da estrutura, né? Exatamente, Márcio. Se o cliente ele consegue fazer uma economia ali, evitar um superdimensionamento do aço de 5% a 10% com o projeto estrutural, certamente ele vai estar tendo um ganho muito grande em relação à obra. Eu acho que além de economizar, é não desperdiçar, né? Eu percebo que em algumas obras tem muito desperdício. O que o pessoal de casa deve fazer para não passar por isso? Márcio, é a questão do gerenciamento da obra, né? Ter ao lado um profissional habilitado para estar te assessorando vai facilitar muito isso, porque ele vai saber exatamente como cada insumo tem que ser acondicionado. Porque existe uma norma que pauta exatamente como o cimento tem que ser guardado, né, a madeira, principalmente o aço, para não haver uma perda. José Henrique, existe um quantitativo de profissionais para trabalhar nessa obra? Bom, Márcio, essa é uma pergunta muito ampla, né? É difícil responder assim porque isso depende muito do tipo de edificação, do tamanho dessa edificação e do senso de urgência do cliente. Lembrando uma coisa, nem sempre o fato de ter muitos profissionais na obra significa uma maior produtividade, que aquela obra vai ser melhor conduzida. O controle é um pouco mais difícil, então tudo isso tem que ser avaliado com o seu profissional técnico.
que vai estar ali te assessorando. José Henrique, a gente falou sobre diversos assuntos, né? Mas eu acho que o principal aqui é na contratação desse profissional que vai estar executando. Qual o conselho que você daria? Bom, Márcio, a dica final que eu gostaria de deixar para o nosso telespectador é a questão do orçamento, né? A parte prática ali. De forma alguma, sair fazendo o serviço com o primeiro profissional que você encontrar, ou então comprando todo o material em uma loja só. É necessário uma pesquisa de mercado. Tá? Saber a indicação, se aquele profissional de fato sabe realizar aquele tipo de obra, né? A gente sabe que as lojas existem uma estratégia de, às vezes, um produto está um preço bom, mas o outro está acima do mercado. Então, se você compra tudo em uma loja só, você acaba não tendo a economia que você acha que você teve, né? E a questão do profissional também, que é muito importante. Faça várias pesquisas e veja se aquele preço de fato se encaixa ao preço de mercado. Ou se vai estar muito alto, ou também se vai estar muito baixo, é um sinal de alerta. Então é importante tudo isso. Tá vendo aí, gente? Que dicas interessantes. E além de tudo isso, você economiza e evita problemas na execução de sua obra. Muito obrigado, engenheiro civil José Henrique Lemos, pela participação aqui no programa. E no segundo bloco temos uma continuidade sobre esse mesmo assunto, hein? E antes de chamar o break comercial, quero te dar uma excelente dica. Confere aí. Busca um futuro de sucesso para o seu filho. Desde 2002, o Centro de Ensino Albert Einstein está no mercado trazendo excelência em educação, com material didático do sistema Eleva de ensino, deixando você mais próximo do aprendizado do seu filho. São 6.000 metros quadrados te proporcionando atividades físicas, como natação, defesa pessoal, idiomas e música. Da educação infantil a partir dos 2 anos até o ensino fundamental do 9º ano. E o melhor de tudo, com a opção de tempo integral com acompanhamento nutricional. É aqui que eu confio em deixar o meu bem mais valioso. Centro de Ensino Albert Einstein. Tá vendo que bacana? E novidade, hein? Para você que mora na região da Barra do Jucuim, Vila Velha, o Centro de Ensino Albert Einstein tem novidades para vocês, hein? Então já reserve a sua matrícula, hein? É por isso que eu digo, Centro de Ensino Albert Einstein, neles eu confio. Matrículas abertas, não percam tempo, hein? E antes de chamar o break comercial, quero convidar para seguir nossas redes sociais, @Imóveis em Foco, e também lá no Tribuna Online, acessar essas 22 edições, tá muito bacana lá, hein? E antes de chamar o break, confere aí, tem muito mais. Saiba como economizar no acabamento de sua obra. Saiba tudo sobre inventário e confira um lindo projeto decorado. Gostou, né? Então não sai daí que depois do break comercial tem muito mais Imóveis em Foco. Comigo, Márcio Monteiro. E já volta ao intervalo comercial para você que conferiu o primeiro bloco falando sobre dicas como economizar na execução de sua obra. E agora eu vou falar para você como economizar na execução do seu acabamento. E agora quem vai nos dar essa solução, como economizar no acabamento, é a Design Interiores e também especialista em materiais de construção, Elaine Barcelos. Qual o primeiro passo, Elaine? Então, Márcio, primeiro passo, bem sabemos que nesse período nem todos têm um orçamento ilimitado, né, para construção. Isso não impede que ela venha a realizar o grande sonho de fazer acabamento de sua casa, seja ela uma casa grande ou seja ela uma casa pequena, mas que seja de sonho, acolhedora, né? E que seja receptiva a todos que forem ali, principalmente o proprietário. Então, uma das soluções que podemos apresentar para acabamento fino, quando o cliente nos procura, ele já pede assim, poxa vida, eu queria instalar um porcelanato na minha casa. Mas existem pisos que você pode instalar com junta de 3 milímetros. Isso é claro que a pessoa tem que acompanhar as instruções que o fabricante oferece, né? Tanto na parte de espaçamento como na parte da argamassa ser trabalhada nesse assentamento. Isso permite um aspecto bonito e uma visão panorâmica maravilhosa, tá? Muitos clientes até agradecem quando a gente oferece essa solução. O outro seria
a substituição de cerâmica em parede, quando está com infiltração numa casa, a pessoa, estou com infiltração no meu quarto, eu preciso acabar com essa infiltração. O que eu vou fazer? Vou contratar um profissional para assentar uma cerâmica onde ela venha impedindo essa infiltração que traz mofo, né, umidade para dentro do meu quarto. Hoje em dia, existe impermeabilizantes que você pode até colocar um pigmento, desde que seja um pigmento pastel, para poder estar aplicando na parede e impedindo a infiltração. Ou seja, além de você tratar, trazer beleza para aquele ambiente, você vai estar aplicando algo que no custo final sai bem mais em conta. E você também pode estar fazendo aquele trabalho que fica muito bonito na parede, que é o tijolo aparente. Você tanto pode colocar ele no vertical como no horizontal. Isso traz uma elegância para uma sala que você pode estar trabalhando, um quarto que você gosta e quer fazer uma parede de destaque. Tem a solução também do Cobogó, que ele é trabalhado como divisor de paredes. Ele serve também para ter uma iluminação natural, para quem quer dividir a parte da área de serviço e cozinha e mora num apartamento compacto, mas o custo para estar fazendo algo maior para o momento ele não tem. Existe Cobogós com diversas formas e um design bem bonito, que ele também pode estar instalando, né, no seu apartamento ou sua residência, que o acabamento final fica um design bonito e um custo bem mais em conta. Além de ficar muito rústico também, né? Fica uma coisa bem diferente. Mas uma pergunta que eu quero te fazer. A decoração industrial, ela se torna barata? Se torna. Desde que você tenha as técnicas, desde que você tenha informações adequadas para você estar fazendo esse tipo de trabalho. Tem soluções? Tem sim. Você hoje pode estar colocando canaletas expostas, né? Você pode estar trabalhando com iluminação, calhas aparentes. E isso traz um espaço amplo, acolhedor e não porque é bonito. Tem sim, você pode trabalhar. É uma das soluções que hoje, por incrível que pareça, é bem procurada, viu? E o fato de você trazer o verde para os ambientes, eu acho que isso também faz agregar, né? Nossa, o verde para o ambiente, além de harmonizar, além de você ter algo natural dentro da sua casa, é uma grande solução também para aquelas pessoas que às vezes se contam deprimidas, mas quer algo próximo que acolha e que traz um bem-estar. É muito interessante você estar colocando verde, tá? Tem também as pessoas que costumam fazer jardim vertical com cobogós e blocos de concreto. Tem como sim, gente. É só você pesquisar que você faz um grande trabalho, viu? Elaine, fala pra gente, o pessoal de casa que é apaixonado por granito e mármores, que não abre mão de ter pelo menos uma soleira, uma bancada. Qual conselho você daria para eles? Depois dessa dica bacana que eu passei para vocês na economia, eu usaria sim o verde ubatuba, que ele aproxima o preto absoluto. Tem também o cinza, que ele suaviza o aspecto, né, no interior da casa. Você pode estar usando ele na bancada, você pode estar fazendo ele como soleira, como roda-banca. E por que não, gente, trabalhar? Independente de todas as dicas que eu passei sobre materiais para vocês, de solução no acabamento, contrate um arquiteto, contrate um designer de interiores, porque eles terão a solução e as dicas para te acompanhar. E com certeza o seu acabamento final, a sua obra final fará um grande sucesso, tanto na economia como no aspecto final. Que matéria interessante, né, gente? Tá vendo como faz toda a diferença você fazer a troca dos materiais para dar aquele resultado final que você deseja e o melhor de tudo, com economia no bolso, né? Muito obrigado, Design Interiores, Elaine Barcelos, e te aguardo aqui no programa trazendo mais assuntos interessantes como esse, hein? Devido à pandemia do Covid-19, a procura pelos cartórios para fazer inventário teve um aumento considerável. E é sobre isso que iremos falar agora.
agora comigo o advogado João Familiar, que da última vez participou no programa, falou sobre testamento, né? Em alguns momentos falou também sobre inventário. Mas eu fiquei curioso, eu quero saber o que seria inventário. Então, Márcio, inventário é um procedimento no qual se une os bens e as dívidas deixadas pelo falecido. Após a quitação de todas as dívidas, é feita a divisão dos bens para os herdeiros. E caso não haja um testamento, então ocorre a partilha de bens conforme determina a lei. Ou seja, se a pessoa for casada, metade dos bens vai para o seu cônjuge e a outra metade para os filhos, netos ou então para os pais, avós. Ou, caso haja o testamento, esse testamento vai ser aberto e vai ser ali estabelecido, né, conforme a vontade da pessoa expressa através do testamento, respeitando sempre o que a gente falou no programa passado, os 50% da legítima, que são dos herdeiros necessários. A gente, os imóveis que estão atrelados totalmente a esse processo, podem ser vendidos, podem ser comprados? Então, Márcio, quando há imóveis, esses imóveis eles até podem ser vendidos, mas somente se o inventário for feito na esfera judicial, mediante a autorização de um juiz. Em alguns casos, ocorre a venda desses imóveis para que sejam pagos os custos do inventário, caso os herdeiros não tenham condições de pagar. Mas, volto a dizer, só na esfera judicial. Existe a modalidade do inventário extrajudicial, mas nessa modalidade não é possível fazer a venda dos bens do imóvel antes da conclusão do inventário. Eu tenho um concunhado, por exemplo, né, que o pai dele morreu há quase 15 anos e até hoje o inventário dele está em atividade. Existem outros casos de alguns outros amigos que o pai faleceu tem 5 anos e já está tudo resolvido. Por que a diferença de tempo? Exatamente a questão do inventário judicial para o extrajudicial, Márcio. O inventário judicial é muito mais demorado. Infelizmente, o nosso judiciário ele demora um pouquinho para algumas situações, até por causa dos prazos legais e em razão da grande demanda de processo. Então, o inventário judicial ele leva aí em torno de 5 anos ou até mais. Já o inventário extrajudicial, que é uma modalidade nova, surgiu em 2007, ele tem um prazo muito menor, é muito mais célere, mais rápido. Por isso que, normalmente, a gente passa as duas situações e indica para o cliente o inventário extrajudicial. Há 15 anos atrás, essa opção não tinha, né? Mas hoje a pessoa tem essa opção de escolher uma ou outra, né? Isso, exatamente. Mas a gente deve sempre lembrar que o extrajudicial, o inventário extrajudicial, ele só pode ocorrer caso não existam menores ou incapazes. Caso exista o interesse de menores ou incapazes, somente pode ser feito o inventário judicial. Vamos imaginar, doutor, que nessa residência o pai ou a mãe faleceu e essa família tem 3 filhos, né? E um desses filhos reside nessa casa. Como é que funciona para essa divisão da questão para os outros filhos, né? Se um dos herdeiros optar por morar no local, ele vai ter que pagar um aluguel para os demais herdeiros até a conclusão do inventário, até a partilha dos bens. Mas tem uma ressalva, Márcio. Se por acaso quem residir no local for o cônjuge, o marido, a esposa da pessoa, ele não precisa estar pagando esse aluguel. Ele tem o que a gente chama de direito de moradia, tá? Então, existe a cobrança do aluguel somente se for um dos herdeiros e não um companheiro da pessoa falecida. Nesse momento de pandemia, né? Com certeza o Covid-19 veio para acelerar muito mais esses processos. Acredito que hoje os cartórios estão praticamente trabalhando com a maior parte do seu tempo em cima desses processos. E qual o conselho que você daria para o pessoal que está em casa, precisando passar por esse momento e precisa talvez acelerar o seu processo? Então, Márcio, a gente deve lembrar aqui que o Código de Processo Civil estabelece que você tem 2 meses após o falecimento da pessoa para estar dando entrada nesse processo. Então, por mais que seja um momento muito difícil, a gente sabe disso, a gente sempre aconselha a pessoa estar procurando um advogado, porque para você ajuizar um inventário, mesmo judicial ou extrajudicial, é necessário você estar assistido por um advogado. Então, procure o advogado para estar ajuizando esse inventário no prazo para que você não pague uma multa
porque existe uma multa a ser paga após, se você ajuizar o inventário após o prazo legal de 2 meses. Muito obrigado, advogado João Familiar, e realmente é muito importante saber o que fazer em um momento tão complicado como é um falecimento de um ente querido. Muito obrigado pela participação, te aguardo aqui no programa trazendo mais conteúdos interessantes como esse, hein? Ian Chamalbré Comercial, quero convidá-los mais uma vez a seguir nossas redes sociais, @Imóveis em Foco, e também lá no Tribuna Online, acessar e assistir todas as edições, tá muito legal lá também, hein, gente? Ian Chamalbré, tem muito mais, confere aí. E confira um lindo projeto decorado. Tudo isso e muito mais comigo, Márcio Monteiro, depois do break comercial. Te aguardo. E agora comigo a Design Interiores, Fernanda Buais, que preparou esse projeto decorativo de um quadriplex diferenciado, né? Diferenciado, né? Eu, juntamente, a minha sócia, Tarsila Coelho, né? Arquiteta, a gente idealizou esse projeto, realmente, assim, pensando numa casa que fosse convidativa, né? A receber amigos, né? Ao mesmo tempo, abraçar essa família, né? E, na realidade, ela disse muito mais pra gente. Ela disse que ela poderia ter uma proposta muito maior do que a gente fez, né? Na verdade, é uma casa que contempla vários ambientes, é uma casa que, na realidade, os clientes adoram receber e, por isso, na realidade, todos os espaços são muito bem utilizados. Na realidade, são áreas integradas, né? Que, na realidade, se contemplam voltando para sala de estar, sala de jantar e cozinha. Então, a gente tem aqui a parte conceitual da casa, né? Do lavabo, que a gente não pode esquecer, né? Tudo isso pensado fundamentalmente no requinte e numa cartela de cores de uma base muito neutra, de uma base assim, sem cansar, né? A cliente queria isso e nos pediu que fosse assim. Então a gente usou pedras quartzito, nobres, né? Translúcidas, que demonstram, que passam essa ideia de tranquilidade, de aconchego, que abraça. É isso que a nossa cliente queria, né? A gente usou a parte da iluminação toda, dando esse toque mais refinado, com os acabamentos em dourado, né? A gente usou todo o piso imitando uma pedra, que foi um porcelanato. A gente imitou essa pedra. Aqui nessa sala também a gente trouxe a marcenaria com todo o acabamento fino, né? Usando as lâminas de Frejó natural, né? Que a gente fez toda a parte dos ripados. A gente tem também aqui toda a parte em laca brilhosa, com esse acabamento muito sofisticado, que deu todo o toque ao nosso projeto. E a gente leva ao pavimento superior, que seria dos quartos, né? Nos quartos a gente tem ali toda a marcenaria fina da arte cedro, que na realidade trouxe para a gente exatamente tudo o que a gente precisava. A mistura da madeira, a mistura da laca, né? Misturada a toda essa parte de pedras e muitos papéis de parede também, trazendo esse requinte, né? Envelopando essas paredes, né? Trazendo a cintilância, o brilho, né? Juntamente com toda a parte de iluminação, que na realidade trouxe esse requinte oriundo da parte térrea, né? O dourado, né? O detalhe nos cristais, tudo isso que a gente remete de um andar ao outro. Gente, além dessa suíte master, temos um closet maravilhoso que é dos sonhos, né? Dos sonhos. Na realidade, essa integração, a gente tem um closet tanto masculino quanto feminino, que eles têm essa privacidade. Na frente desse closet, a gente tem o acabamento em vidro, né? Com sensor de presença, né? Que, na verdade, sinaliza exatamente o que o cliente precisa, né? Sem ficar aquela quantidade de luz acesa, né? A ponto de ofuscar a
visualização do cliente, né? Então ali ele tem o que ele precisa. Ele sai do closet, vai para a suíte, sai da suíte, vai para o quarto e depois uma super varanda com uma vista realmente assim indescritível. E além desses 3 quartos, né, essa suíte master e mais 2 suítes, né, temos também uma suíte no subsolo para hóspedes, né? Sim, além dessas 2 suítes, né, a mais a suíte master, a gente tem a suíte hóspedes na parte gourmet, né? Se concentra no pavimento inferior e lá, na realidade, a farra ela existe, né? Tá reunida. Ali eles têm desde o bom churrasco até o entretenimento completo, né? De sinuca, totó, a parte ali do show, do telão, né? Do projetor, enfim, toda a parte de automação, né? Que traz esse conforto, ao mesmo tempo essa modernidade junta. Gente, o mais delicioso é essa piscina de borda infinita, ela é diferenciada, né? Super diferenciada. A gente usou pedra rijal, né, de origem vulcânica. Na verdade, tudo muito natural também. A gente trouxe esse requinte, combinado a uma borda de pedra travertino, no qual traz essa sofisticação, ao mesmo tempo evidencia essa cor maravilhosa dessa pedra indonésia, né? A parte do deck, né, de toda essa confraternização e essa integração de área gourmet e piscina. Então, as pessoas que querem ficar fora, elas conseguem ficar de forma aconchegante, de forma gostosa, sem incomodar as pessoas que estão utilizando a sala, o sofá, no churrasco e uma área climatizada também, né? Então, quer dizer, 2 áreas ali no mesmo espaço, 3 com salão de jogos e que nenhuma delas importuna. E vocês gostaram do programa Imóveis em Foco de hoje? E você já sabe do nosso compromisso, todo sábado, 8h30 da manhã e na segunda, 1h15 da tarde. E também pelas nossas redes sociais, @Imóveis em Foco, pela TV Tribuna SBT, comigo, Márcio Monteiro. Aguardo você semana que vem. Até lá, tchau, tchau.